Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é Rafael do canal Matos Orquídeas. Estou passando aqui hoje para fazer esse vídeo com vocês do replantio dessa belezura aqui, ó, uma mini Phalaenopsis semi-alba. Ela veio com nomenclatura só de Red Lip, mas não chega a ser uma ID, né? Acho que é só uma referência à cor mesmo, porque ela é toda branquinha com o labelo nesse tom de cereja, muito formosa, muito bonitinha, né? Uma aquisição recente aqui do canal e ela veio com essas duas hastes bifurcadas, bem recheadas, então fiquei bem contente com ela. Vejam só que o vegetal também está saudável e eu quero replantá-la na jangadinha de pau de café. Na minha experiência com as orquídeas aqui no apartamento, o pau de café tem sido a madeira com melhor resposta de enraizamento. E para você que estivesse perguntando, né, onde adquirir esse tipo de produto, veja os orquidários online, onde você costuma comprar suas orquídeas, etc. Geralmente nas abas de acessórios para cultivo, muitos deles vendem não só as jangadinhas, como também os cachepôs de madeira, e aí fica a seu critério, né? Claro que tudo que eu falar aqui você pode adaptar para plantio em placas de madeira ou mesmo na árvore, enfim, porque os princípios são os mesmos. Para a gente falar do que você vai precisar para esse procedimento, em primeiro lugar, a planta, né? Claro, no nosso caso, ela está em vasinho com chip de coco, tá bom? E então, para ficar mais fácil de tirar do vaso, eu já deixei de molho dentro da leiteira. Você pode colocar a sua Phalaenopsis, seja qual substrato ela tiver plantada, dentro da água completa, tipo uma piscininha, deixa alguns minutos, porque na hora de você tirá-la do vaso e tirar o substrato das raízes, vai facilitar para você o processo, tá bom? Além da nossa plantinha, o suporte, que nesse caso é a jangadinha de pau de café, essa aqui deve ter mais ou menos uns 12, 15 centímetros, que tá ali de acordo com o tamanho da planta. A gente vai precisar de um bolinho de esfagno para a gente poder fazer a caminha de baixo e a caminha de cima para acomodar ali as raízes. Escolhi um esfagno de boa qualidade, eu gosto muito desse musgo mais cor-de-rosa e eu acho que ele tem um ótimo custo-benefício. Aí aqui você já vai ter, claro, tirado as impurezas, né, dado uma limpadinha, lavado, né, e descartado a água para a gente já eliminar um pouco da salinidade que pode vir com o esfagno, tá bom? Então isso aqui, segundo ingrediente. Como as meia calças que eu utilizo para fazer os plantios ficaram lá na casa do sítio, eu preciso de algum material só para fazer uma redinha por fora. Nesse período de enraizamento, eu gosto para a gente poder fazer aquela bolsinha de esfagno e a planta ter ali bastante recurso de enraizamento. Então, vocês podem usar esses saquinhos, essas redinhas que geralmente no mercado vem limão, cebola, né? Que isso aqui já dá um bom efeito. Não vai ficar tão esteticamente bonito, mas é o material que eu tenho hoje para fazer aqui, tá? E você adapta na sua casa o que você achar melhor. E aqui alguns araminhos, né? De orquídea mesmo. Ou esses aqui de pão, que você pode usar e emendar. Isso aqui todo mundo consegue, né? Facilmente aí em casa. Tenho também algumas das tirinhas de meia calça que quem acompanha meus vídeos de plantio das orquídeas na árvore também pode ser que eu utilize aqui durante o processo. Eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai começar tirando a fal do vaso. Eu já dei uma averiguada aqui. Ela tá bem soltinha, ainda mais porque eu já tinha molhado o substrato. Você vai apertando, ela vai subindo, ó. Se tiver alguma raiz no fundo prendendo, vocês podem dar uma cortadinha aqui, porque geralmente esses vasos têm esses furos, né? E aí, ó, ela sai facinho, tá? Pode ser que uma ou outra raizinha se perca nesse processo. Tente ser o menos agressiva possível nisso, mas é inevitável, né? Depois a gente faz de tudo para no cultivo a planta se recuperar. E aí você vai com delicadeza, mexendo aqui nos dedos, vendo as casquinhas, os pedacinhos que se soltam sem grande esforço.
E os que estiverem mais grudados, a gente deixa para o final para avaliar se vale a pena ou não tirar. Se for uma raiz nova, a gente deixa. Se for uma velha, a gente consegue arrancar. Tudo vai do seu julgamento aí da situação, tá bom? Eu vou tirando aqui e já mostro para vocês como ficou. Quando vocês estiverem fazendo em casa, né, como eu estou fazendo aqui na sala para gravar o vídeo, peguem uma tigela, alguma coisa para fazer menos sujeira possível, né? Aqui dentro, gente, ó, ela veio com essa espuminha entre os palitos aqui, ó, vocês estão vendo? Essa espuma marrom que os produtores colocam, ó. Isso aqui depois eu vou ter que tirar, porque pra gente em casa não costuma servir muito, né? E a gente evita que essas raízes do centro aqui apodreçam, tá bom? Vocês viram que eu tirei a maior parte. Essas que estão grudadas aqui, fica mais interessante ir no tanque, ligar a torneira do tanque e deixar que a água nos ajude a tirar, porque se você sair arrancando, você pode machucar a parede das raízes que estão saudáveis e esse não é o objetivo, né? E aqui está a nossa FAO já com o máximo que eu consegui tirar do substrato. Vocês vão ver que uma casquinha ou outra aqui, ó, vai ficar grudada, não tem problema. E o principal era que eu conseguisse tirar aquela espuminha lá do meio, né? Por isso que muita gente às vezes perde a planta que acabou de comprar, porque a pessoa tá olhando o substrato por fora que tá seco, só que lá no meio aquela esponjinha dificilmente seca. E aí a gente sabe que tem as ansiosas, as empolgadas, né, que no intervalo da novela não tem o que fazer, tá se coçando, vai lá e rega a planta, né? E tá sempre regando a planta. Quando você vai ver, tudo isso aqui morreu lá dentro, porque o substrato não seca, né? Então isso é muito importante pela saúde, inclusive, da orquídea como um todo. E aí, a gente tendo aqui só as raízes, que é o que nos interessa, a gente começa então a testar a posição em que a gente vai encaixá-la na jangadinha. Uma das coisas que me fez escolher especificamente essa planta para colocar aqui é que ela está com duas hastes e eu vou usar essas hastes, inclusive, para amarração, né, para suporte, que nesse momento é super importante a gente ter um primeiro apoio, né, uma base de apoio. A gente sabe que orquídea recém-plantada precisa estar bem fixa. Para a gente começar a amarração, ó, eu peguei 2 araminhos de pão, passei pelo buraco central aqui da jangada. Vocês estão vendo que a jangada tem 4 pauzinhos, certo? Nesse vão do meio, eu passei esses 2 araminhos de pão. Estou segurando com outro dedo aqui, porque depois eu pego essa parte de trás, passo a parte da frente ali em volta da haste e giro para prender as hastes, tá? Então, um para cada lado, que são 2 hastes, a planta vai estar centralizada. E aí, ó, é só você fazer esse movimento por fora da haste, assim, ó, tá vendo? E aí esse vãozinho, ele vai como se fosse uma abraçadeira ali em volta da haste. Então, vamos posicionar a planta e aí a gente já continua o processo. Dando continuidade, então mostrei para vocês aquela hora. Os 2 araminhos estavam ali, né? Ó, os 2 dividindo o buraco do meio e cada um para um lado para fazer como se fosse uma letra U, assim, né? Essa letra U abraçando a haste aqui, abraçando a haste ali. Pegando as 2 pontas aqui, você gira. Pegando as outras 2 pontas ali, você gira. Só isso daqui, a planta já está bem fixa, né? Depois eu vou passar por baixo da bolsinha algum arame maior, só para dar uma segurada. E aí, mas isso é o passo adiante, tá? Vocês podem ver aqui, ó, a planta ficou bem legal, tá com uma posição super interessante. Ela florida, parece que ela já estava plantada aqui há mais tempo, né? Então a gente consegue ter esse aspecto decorativo. Gostei bastante. Agora eu vou fazer as caminhas de esfagno para a gente poder continuar o plantio. Indo para o passo do esfagno, a gente tem aquele bolinho inicial que eu mostrei para vocês, que a gente vai dividir em 2. Primeiro aqui, ó, peguei metade, já é suficiente. A gente vai fazer uma caminha ali embaixo das raízes para ser fonte de umidade. As raízes já estavam acostumadas, né, naquele substrato. Você faz aqui, ó, uma camadinha para pôr por baixo. A gente vai depois fazer uma por cima, como se fosse um hambúrguer, né, sendo
o esfagno, as camadas de pão e as raízes como se fossem ali o recheio do hambúrguer. Eu acomodei aquela parte ali, ó, do esfagno toda embaixo das raízes, né? Você levanta e dá aquela socadinha. E aí você vai modelando e a gente tem um apoio para essas raízes aqui. A segunda camada, a gente depois coloca por cima, né? Eu falei que a gente tinha como dar aquela amassadinha e aí vai ser isso daqui, ó, quase como um kokedama. Vocês estão vendo? Mas antes, eu vou aproveitar aqui a camada inicial do esfagno já está colocada e vou já pôr uma porçãozinha de adubo orgânico aqui. E hoje o adubo que eu estou utilizando é o MCL, lá da Leonice, do Orquidário Hortolândia, bióloga, né, maravilhosa, ela que produziu, né, e produz esse adubo. E ele tem aí o fungo micorriza que ajuda as orquídeas, né, as raízes das orquídeas. Ele atua em simbiose, né, com a planta, fazendo um bom enriquecimento da nutrição da planta. Vou pegar aqui uma colherzinha de chá e vou aplicar, conforme, né, a própria Leonice demonstra. Aqui no meio, uma porçãozinha inicial. E aí, com a mão mesmo, você vai vendo uma forma dessas raízes abraçarem aqui a buchinha de esfagno, tá? Agora, eu vou posicionar a segunda metade ali do nosso sanduíche, assim, ó. E depois farei a finalização com a redinha de limão que eu mostrei para vocês, certo? Agora, com a redinha de limão já aberta, ou pode ser a meia calça como a gente usa, enfim, você vai fazer a cobertura, né? Para que a gente tenha esse esfagno bem aderido. Aí você vai puxando aqui as pontinhas, né, pro lado de trás, vai fazendo aqui e a gente vai criando essa bolsinha, tá? Eu vou precisar de todas as mãos possíveis aqui para ajudar. E aí agora é só amarrar ali na parte de trás e já mostro o resultado final para vocês. E esse é o resultado no nosso plantio da fofurinha aqui, Mini Phalaenopsis Red Lip, na nossa jangadinha de pau de café. Como eu falei para vocês, durante o processo eu analisaria se eu precisaria de mais pontos de apoio. Então aquelas duas prensadinhas que a gente fez com o araminho de pão na haste aqui por trás já deram aí 80% do nosso suporte. A redinha de limão, quando a gente vem aqui atrás e passa um nó simples mesmo, ela já termina aí a função. A planta ficou totalmente estabilizada e agora ela está pronta para enraizar aqui no tronquinho de café, certo? Para finalização, nunca se esqueçam de pôr uma plaquinha, isso vocês também conseguem comprar em orquidários, né? Nome da planta, data do replantio, para você acompanhar o desenvolvimento dela e lembrar, né, quanto tempo aí está se passando do dia que você fez isso e ter um controle do desenvolvimento da planta, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like para o YouTube entender que a nossa audiência está crescendo e me contem aqui nos comentários se você também gosta de plantar as suas favos e outras orquídeas na madeirinha, seja ela pau de café ou alguma outra que você goste, me conta aí qual tipo de madeira você tem utilizado, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.